Olá, estudante do 8º ano. Eu sou a professora Dulce e vamos para começo de conversa ver este poema. Todos os verbos. Errar é útil, sofrer é chato. Chorar é triste, sorrir é rápido. Não ver é fácil, trair é tátil. Olhar é móvel, falar é mágico. Calar é tático, desfazer é árduo. Esperar é sábio, refazer é ótimo. Amar é profundo e nele sempre cabem, de vez, todos os verbos do mundo. Uma pergunta para vocês, pessoal. Por que chorar termina em ar, desfazer termina em er e sorrir termina em ir? Já pararam para pensar sobre isso? Vamos ver? Vou explicar para vocês por quê. Olhe bem, ó. Existem 3 formas de infinitivo. O que é infinitivo? Infinitivo é a forma original do verbo, tá? Então, todos os verbos terminam em ar, ou er, ou ir. Nós chamamos de conjugações, ó. Existem 3 formas de infinitivo, verbos terminados em ar, er e ir. E vamos conhecer melhor como isso funciona, tá? Vocês vão perguntar, mas o verbo pôr? O verbo pôr termina em or, mas ele vem do latim. No latim, que era uma língua já extinta, né? Ele era poer. Então, na verdade, o verbo pôr nós consideramos como um verbo da segunda conjugação terminado em er. Sabiam disso? Vamos adiante? Formas nominais do verbo. Então, não existe só infinitivo. Eu tenho 3 formas nominais do verbo. Olha aqui. O infinitivo, terminados em ar, er e ir, é o verbo em seu estado natural, tá? E or, né, no caso do verbo pôr, que, como eu falei para vocês, vai para a segunda conjugação, que é o er. Particípio são os verbos terminados em ado e ido, ok? É usado na formação de tempos verbais compostos e indica um estado de ação depois de finalizada, transmitindo assim uma noção de conclusão a uma ação verbal. Não tinha saído, né? Olha aqui. Foi finalizado. Sempre ele vai ser usado assim, uma forma composta, com um verbo auxiliar junto. Então, está caído. Ok? Vamos adiante que temos mais uma forma nominal do verbo. Gerúndio, terminados em ando, endo e indo. Olha aqui, ó. Amando, vivendo, saindo. Gerúndio indica o estado de uma ação prolongada, que ainda está em curso, transmitindo assim uma noção de continuidade da ação verbal. Tá? Ela não é uma ação completa, concluída. Por exemplo, está indo embora, está saindo de casa. Ok? Vamos adiante? Atividade 1, pessoal. Vamos colocar isso aqui em prática. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Letra alternativa A, cumprindo o seu papel de pai, ia defendendo a sua família. B, acabado o dinheiro e suspendida a festa, só me resta chorar. E alternativa C, amar, fazer poesia é mudar o mundo. E isso que eu almejo. O que vocês vão fazer, pessoal? Vão relacionar A, B e C com esta coluna aqui. Quem está no infinitivo, quem está no particípio e quem está no gerúndio. Vejam, são os verbos em destaque, né? Vamos lá? Um tempinho para vocês fazerem isso.
E aí, pessoal, vamos ver se vocês acertaram esta questão? Correção. Então, olhem bem, cumprindo, defendendo, alternativa B, né? Acabado, suspendida. E amar, fazer e mudar, que é a alternativa C, se encaixam aqui, ó. C é o verbo no infinitivo. Lembre-se que são os verbos terminados em ar, er e ir. Tá? B, acabado e suspendida, são verbos no particípio, terminados em ado ou ido. E a alternativa A são os verbos no gerúndio, cumprindo e defendendo. Acredito que vocês tenham acertado esta. Vamos adiante? Tempo verbal. Como nós falamos de verbo, também temos tempo verbal. Olha aqui, informa de uma maneira geral se o verbo expressa algo que já aconteceu, que acontece no momento da fala ou que ainda irá acontecer. Olha que legal. São essencialmente 3 tempos: presente, o passado, que também a gente chama de pretérito, e o futuro. Então os tempos verbais são presente simples, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e o futuro do pretérito. Vamos ver para que serve cada um deles? Vamos lá? Presente simples. Eu estudo. Veja, aqui está conjugado na primeira pessoa do presente, né? Expressa algo que acontece no momento da fala. Por exemplo, eu leciono português. É uma coisa que está acontecendo, né? Pretérito perfeito. Estudei. Então, expressa uma ação pontual, ocorrida em um momento anterior da fala. Então, quer dizer, é um passado recente, uma coisa que acabou de acontecer. Pretérito imperfeito. Estudava. Expressa uma ação contínua, né? Ocorrida no intervalo de tempo. Normalmente parece alguma coisa que foi interrompida. Tipo, eu estudava português quando a campainha tocou. Ah? Vamos adiante? Pretérito mais que perfeito. Estudara. Tá? Então veja bem, ele contrasta um acontecimento do passado ocorrido anteriormente a outro fato também anterior ao momento da fala. Digamos assim, um passado mais distante, né, que aconteceu há mais tempo do que um pretérito perfeito, por exemplo. Futuro do presente, estudarei. Expressa algo que possivelmente acontecerá em um momento posterior ao da fala. Tipo, estudarei matemática depois de português. Ok? Futuro do presente, pretérito, desculpa, estudaria. Expressa uma ação que era esperada no passado, porém não aconteceu. Tá? Por exemplo, eu estudaria matemática se o livro estivesse aqui. Então, ela não vai acontecer, não vai chegar a acontecer. Por isso que nós chamamos de futuro do pretérito. Ok? Vamos adiante? Atividade 2, pessoal. Observe as formas nominais destacadas e escreva nos parênteses. 1 para infinitivo, I para infinitivo, desculpem, G para gerúndio e P para particípio. Então, olha aqui, alternativa A. Esperar todos os dias que o resultado saísse era muito desgastante. Coloque aqui. B. Ele murmurando frases desconexas desmaiou. C. Devolvidos os relatórios, poderia descansar. Então pensem, um tempinho para vocês responderem essa questão. Vamos lá?
E aí, pessoal, vamos ver se vocês acertaram? Correção aqui, ó. Esperar a alternativa A todos os dias que o resultado saísse era muito desgastante é infinitivo essa forma destacada aqui, né? Alternativa B, ele murmurando frases desconexas desmaiou, é o gerúndio, então eu uso o G. E devolvidos os relatórios, poderia descansar, é um particípio. Alternativa, né? P. Espero que todos tenham acertado. Vamos adiante? Concordância nominal e verbal. O que é concordância, né? É algo que esteja de acordo. Vamos ver como é que acontece isso? Na elaboração da frase, as palavras relacionam-se umas com as outras. Ao se relacionarem, obedecem a alguns princípios. Um deles é o da concordância. Então, olha aqui. Concordância nominal é a concordância em gênero, flexão em masculino e feminino, né? E número, flexão em singular e plural, entre os diversos nomes da oração, ocorrendo principalmente entre o artigo, o substantivo e o adjetivo. Ok? Veja que aqui nós não citamos verbos. Concordância verbal, aí sim, eu tenho aqui, é a concordância em número e pessoa entre sujeito. Sujeito, o que é? Quem pratica, né? Ou quem sofre a ação numa frase, tá? Gramatical e o verbo. Vamos ver como é que isso acontece? Olha lá, assinale a alternativa que apresenta um erro de concordância. Lembrem-se, concordância é o sujeito e complemento, né? Pode ser nominal ou verbal. Vamos ver, dá um tempinho para vocês responderem essa? Daqui a pouco nós voltamos. E aí, pessoal, será que vocês acertaram? Vamos ver? Assinale a alternativa em que apresenta um erro de concordância. Olha a alternativa A. A moça e o rapaz sentaram-se na sala. Como eu tenho um sujeito composto aqui, né? Então, a moça e o rapaz, o verbo também tem que estar no plural. Aí está certo. A moça alta e o rapaz alto sentou-se na sala. Opa, mas é aqui. Se os dois se sentaram, eu não posso me referir ao verbo no singular. Ele deveria concordar com os dois. Perceberam a diferença? E aqui, alternativa C. A moça e o rapaz altos, aqui está dizendo que os dois são altos, né? Sentaram-se na sala, também está correto. Alternativa D. A moça e os rapazes altos sentaram-se na sala. Aqui também eu englobo todas as pessoas que fazem parte do sujeito. Então, a alternativa incorreta é a alternativa B. Espero que vocês tenham acertado. Atividade 3, mais uma para exercitar aqui, né? É fazendo exercício que a gente aprende. Então, olhe bem, assinale a opção que completa as lacunas. Todas as amigas estavam ansiosas, ler os jornais, pois foram informadas de que as críticas foram indulgentes. Rapaz, o qual, embora tivesse mais aptidão, ciências exatas, demonstrava uma certa propensão à arte. Uma dessas alternativas é a correta, tá? Então, eu tenho aqui um item para preencher cada lacuna.
Qual será a alternativa correta? Tá? Mais um tempinho para vocês responderem essa questão. E aí, vamos à resposta correta? Então, olhe bem, assinale a opção que completa as lacunas. Todas as amigas estavam meio ansiosas. Quando eu me refiro a um pouco, eu falo meio, né? Tá? Para ler os jornais. Eu não preciso colocar uma preposição ali, só uso, quer dizer, um artigo, só uso a preposição. Pois foram informadas de que as críticas foram bastante. Bastante, nesse caso, é advérbio, é muito, ela é invariável, tá? Indulgentes para com o rapaz. Aqui, o artigo concorda com o rapaz, né? O qual, embora tivesse mais aptidão para ciências exatas, demonstrava uma certa propensão para a arte. Aqui também se faz necessário o uso do artigo. A alternativa correta é a letra A. Ok? Espero que vocês tenham acertado. O que aprendemos nesta aula? Tá? Compreendemos a adequação da norma padrão quanto à concordância nominal e verbal também, né? E entendemos a conjugação dos verbos de acordo com o sujeito. O que nós temos que lembrar nessa concordância? Que o verbo concorda com o sujeito. Quem é o sujeito da frase? Relembrando um pouquinho, é quem pratica ou sofre ação numa frase. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!